Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à terceira videoaula da Química da Vida. E a partir dessa videoaula e da próxima, nós vamos falar sobre as moléculas orgânicas que compõem os seres vivos. E antes da gente começar a falar sobre as moléculas orgânicas complexas, que eu falei lá na primeira videoaula, nós vamos falar das vitaminas, tá? A vitamina, ela vai diferir da água, dos sais minerais, porque são compostos orgânicos, ok? Ou seja, né, são formados de cadeias de carbono, hidrogênio. Mas as vitaminas, elas vão ser diferentes, né, dos outros componentes, porque a gente só precisa delas em pequenas quantidades para o funcionamento do metabolismo. Não significa que a gente não precisa delas. Significa que eu só preciso delas em pequena quantidade para que as nossas reações químicas se mantenham, ok? Então, vitaminas são compostos orgânicos, tá? Que o nosso corpo não produz vitamina. Nós precisamos, a maioria, né? Não, nem todas, mas a grande maioria das vitaminas o nosso corpo não produz. Então, Ana, como que a gente adquire vitamina? Numa alimentação saudável. Por isso que é importante. Por isso que é importante comer diversas coisas para a gente ter todos os tipos de vitaminas importantes para o nosso metabolismo, para as nossas reações químicas. As vitaminas são divididas em dois grupos: hidrossolúveis, ou seja, solúveis em água, ou seja, que são as vitaminas polares, as hidrofílicas, que são solúveis em água. E as lipossolúveis são as apolares, ou seja, as hidrofóbicas. O que tem a ver esse lipo na frente? Lipo, porque vocês vão ver que a macromolécula lipídio, a maioria das moléculas lipídicas são apolares. Então, a gente fala lipossolúvel. Lipossolúvel é porque o lipídio, a maioria dos lipídios não são solúveis em água, ok? Então, esse mapa mental, peguei na internet aí a referência do Nerd, né? Eu adoro mapas mentais, eu acho que facilita. Gosto muito desse mapa mental. Nós vamos começar com as vitaminas hidrossolúveis, né? Ou seja, são aquelas que são solúveis em água. Se são solúveis em água, são eliminadas pela urina, né? Porque a urina também você elimina água. Então a vitamina fica dissolvida na urina, ok? Lembrando que as vitaminas são substâncias regulatórias das nossas reações químicas, do metabolismo, né? Que não são, a maioria delas, produzidas por um organismo e precisam ser obtidos da alimentação. Então, aqui nós vamos ter o tipo de vitamina, o nome dela, quais são os principais alimentos que tem e a falta dela, o que causa, tipo a avitaminose. Não tenho a pretensão aqui de ficar detalhando cada uma delas. No livro de vocês, tá bem legal, vocês podem, deixa eu pegar aqui, né, o livro de vocês podem consultar porque tem bastante vitamina, ok? Pode pausar o vídeo, pode ler. Então, quem que são as vitaminas hidrossolúveis? A vitamina C, a vitamina B1. Então, por que é importante a vitamina C? Produção de colágeno, né, que é uma molécula importantíssima para a firmeza da nossa pele. É importante também no sistema imune. A vitamina C ajuda na cicatrização. A vitamina B1 é importantíssima para o metabolismo energético, ok? A vitamina B2 também é importantíssima para a maioria das reações que precisam produzir energia. A vitamina B6, importante para o metabolismo de proteína e para o crescimento. A B12, grande parte dela é produzida por bactérias que estão no nosso intestino, né? Por isso que é importantíssima essa flora intestinal, microbiota nossa. Ela é importante também para a formação das hemácias. As hemácias são as células vermelhas do nosso sangue que carregam o nosso oxigênio, tá bom? A vitamina B5 também é importante para o metabolismo de energia, produção de energia, né? E a B7
importante para a formação da pele, ok? Com isso, esses cofatores enzimáticos, a gente vai aprendendo ao longo desses 3 anos de biologia. E aqui, então, as vitaminas lipossolúveis, né, que são solúveis em lipídios. Como a gente vai ver daqui a pouquinho, né, a grande maioria dos lipídios é apolar, ou seja, não é solúvel em água, ok? Então, nessas vitaminas lipossolúveis, uma das grandes características é a sua insolubilidade em água. Então, nós temos 4 principais vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, né? Sendo que as mais conhecidas aí é a A e a D. A ela é importantíssima para a nossa visão, ok? Então, quando a gente fala a vitamina A, também chamada de retinol, ela é importantíssima para a nossa pele e para a melhora da visão. Tanto é que a ausência de vitamina A pode levar a uma doença chamada cegueira noturna. A vitamina D, ela também é muito importante, a absorção de cálcio nos ossos e nos dentes, para contração muscular, para funcionamento do sistema nervoso, mas eu queria fazer um parênteses agora aqui. Já se sabe que a deficiência de vitamina D, ela promove um aumento dos processos inflamatórios do corpo. Por isso que agora, durante a pandemia do coronavírus, muitos médicos têm receitado e têm pedido para as pessoas tomarem vitamina D. Claro que não é para vocês se automedicarem, né? Tem que ir no médico, tem que ver a quantidade de vitamina D no corpo. A grande maioria hoje das pessoas tem deficiência de vitamina D. Por quê? Porque a vitamina D ela só consegue ser produzida quando a pessoa entra em contato com o sol. E hoje, como as pessoas quase não têm contato com o sol, as pessoas estão com baixa quantidade de vitamina D, ok? Então, é muito importante que vocês estejam com os níveis adequados de vitamina D para combater os vírus, as bactérias, ou seja, a vitamina D contribui para que o nosso sistema imune esteja gabaritado para aí guerrear com qualquer tipo de micro-organismo, ok? A vitamina E, importante também para fertilidade, para regeneração de tecido, é antioxidante, né? Os radicais livres que promovem envelhecimento para combater, também ajuda no fortalecer o nosso sistema de defesa imunológico. E a vitamina K, que também age na coagulação do sangue. Nós vamos ver a importância dessa vitamina A lá quando a gente estudar tecido sanguíneo, ok? E aqui então a gente encerra as vitaminas. Gostaria que vocês pausassem o vídeo e anotassem aí as principais vitaminas e onde elas atuam. E chegou o momento, então, de nós começarmos a estudar as macrograndes moléculas orgânicas complexas, né? Aquelas formadas por várias cadeias carbônicas, que a gente já falou extensivamente, que são 4 principais. Nós vamos ver nesta videoaula. Começaremos pelos lipídios. Vocês podem ver como lipídios, ok? E aí na próxima videoaula a gente fala de proteínas, carboidratos e ácidos nucleicos. Bom, então lipídio é molécula orgânica. Lembrando o que é molécula orgânica? Moléculas ricas em átomos de carbono, tá? Então tem vários carbonos, muitos carbonos. E essa molécula rica em carbono, o lipídio, ele tem uma característica principal, que é ser insolúvel em água, tá? Ou parcialmente insolúvel. Ou seja, os lipídios são caracterizados por serem moléculas hidrofóbicas. Lembra que tem medo da água, ou seja, elas não são polares. Isso é uma grande característica dos lipídios. Nós vamos ver que nem todo lipídio é só hidrofóbico. Lembra na outra aula que eu falei das moléculas anfipáticas, que tem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica? Vai ter lipídio dessa forma também. Então, o que eu preciso saber do lipídio? Aqui eu coloquei alguns alimentos que têm lipídio, lipídios bons e lipídios maus, né, que fazem mal para a saúde, como o excesso de chocolate, por exemplo, e lipídios bons, por exemplo, que estão na castanha, nas nozes, no abacate. Então, tem vários tipos de lipídios que fazem bem para a saúde, os que não fazem tão bem para a saúde.
Qual que são as principais funções dos lipídios? Estrutural. O que é estrutural? Fazer parte da estrutura, da composição estrutural que mantém o ser vivo. Isso é estrutural. Energética. Tá? O que é isso? Os lipídios nos fornecem energia. São moléculas altamente energéticas. Só vou fazer um parênteses aí. A principal forma de energia para a gente produzir energia são os carboidratos, que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Tá? Mas na ausência de carboidrato, o que se queima para produzir energia são os lipídios. Então, os lipídios são moléculas energéticas, tá? Que nos fornecem energia. Os lipídios muitas vezes nos protegem, tá? Protege contra impacto. Então, uma outra função é proteção. E os lipídios são isolantes. O que são isolantes? Isolantes térmicos e elétricos. Os lipídios não conduzem energia elétrica, né? Então, ele é um isolante elétrico. E térmico, porque quanto mais você tem gordurinha, mais lipídio, menos frios você tem, igual o bebê. O bebê já nasce com uma camada lipídica muito grande, por isso que nem todo bebê tem tanto frio quanto a mãe pensa, tá? Então, por isso que pessoas mais obesas, né, que tem maior quantidade de lipídio, que é o tecido adiposo é um tecido rico em lipídio, em gordura. Eles tendem a ter menos frio, porque são isolantes térmicos. Temos N tipos possíveis de lipídios. Nós temos os carotenoides, tá? Que são lipídios que vão dar coloração, por exemplo, na cenoura, né, da beterraba. Nós temos os glicerídeos, que esse aqui que são chamados de gorduras e óleos. Lembra lá no começo da biologia, eu falei assim, os lipídios são popularmente chamados de gorduras e óleos? Aqui, a gente vai ver que só os glicerídeos, que são um tipo de lipídio, é formado de gordura e óleo. Tá? Os outros tipos de lipídios, carotenoides, fosfolipídios, cerídeos e esteroides, não são chamados de gorduras e óleos, tá bom? E aqui a gente vai ter o tal do alimento com gordura saudável e os alimentos com a gordura prejudicial. Isso aqui tem a ver com os glicerídeos, ok? Para nós, na nossa célula, vai ser o mais importante de todos é entendermos os fosfolipídios. Eu não vou falar agora dele de forma mais aprofundada, eu vou falar quando a gente for falar de membrana, tá? Mas lembrando então que fosfolipídio é um lipídio presente na membrana dos seres vivos, ok? Aí nós temos então, além dos fosfolipídios, os cerídeos e os esteroides. Tá? Então, esses são vários tipos de lipídios. Lembrando que lipídios são moléculas orgânicas grandes, complexas, praticamente insolúveis em água. E aqui, então, mais uma vez, esse mapa mental super legal que eu achei, né? Que fala, então, dos lipídios. Então, olha, lipídio. Vamos acompanhar pela numeração. Aqui tem alguns representantes, né? Então, a primeira é a definição. O que é definição? Moléculas orgânicas. O que é orgânica? Tem carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, insolúveis em água, tá? E elas são solúveis em solventes orgânicos, que a gente não vai falar agora, mas são insolúveis em água. Muito bem. Então, nós temos o tipo glicerídeo. Lembra que eu falei? O glicerídeo é dividido em dois tipos. As gorduras, tá? Que é gordura? É o lipídio que é sólido em temperatura ambiente. Manteiga, por exemplo, né? E o óleo, que geralmente são os vegetais, né? Que é a temperatura líquida. Então, o óleo geralmente é o glicerídeo dos vegetais. A gordura é o glicerídeo dos animais. Aonde que vai estar esse glicerídeo nos seres vivos? Como eu já falei no slide anterior, no tecido adiposo, na gordura, né? Que geralmente se acumula na barriga, nas laterais e assim por diante. Esses glicerídeos, lembra que eu falei que os lipídios são energéticos, né? São muito importantes na reserva de energia. Então, essa é a reserva de energia mais eficiente dos seres vivos. Quando a gente deixa de queimar carboidrato, nós vamos começar a queimar os glicerídeos. Lembrando que a primeira fonte de energia para o ser vivo é o carboidrato, depois os lipídios. Vão anotando, tá bom, gente? Depois nós temos o tipo fosfolipídio, que são moléculas anfipáticas. E isso vai ser importantíssimo, mais uma vez, para as membranas, tá? O que são moléculas anfipáticas? Tem uma parte hidrofílica
e uma parte hidrofóbica. Não vou falar mais nada disso, vamos falar na aula de membrana. Nós temos os cerídeos, presentes, por exemplo, na cera da abelha, ok? Nós temos os esteroides, os esterídeos aqui, estou falando. O que são esses esteroides? Os esteroides são aqueles que vão dar origem aos nossos hormônios. Testosterona no homem, progesterona e estrogênio na mulher, que nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. E dentro desses esterídeos, nós vamos ter o colesterol. O colesterol mau, que a gente fala, que é o LDL, e o colesterol bom, que é o HDL, tá bom? Mas agora a gente não vai falar sobre eles. E aí, como eu falei para vocês, os carotenoides que dão coloração, né? Presentes, por exemplo, na beterraba, na cenoura, e eles são muito importantes porque eles vão dar início à formação da vitamina A e auxiliar principalmente na visão. Então, para você ter uma boa visão, você precisa ingerir esses lipídios do tipo carotenoide. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado dessa terceira videoaula e a gente volta com a quarta e última parte da Química da Vida.